Olá! Sabe aquela sensação de estar sempre fazendo malabarismo com a gestão de produtos? Pois é, a gente vai descobrir agora um método bem simples que mostra quais produtos são os que realmente puxam o negócio para frente. E mais importante, onde a gente deve focar nossa energia para ter o máximo de resultado. Vamos começar com uma situação que é super comum, né? Aquele catálogo de produtos gigante, tão grande que a atenção e os recursos acabam se perdendo no meio do caminho. É quase como tentar regar um jardim enorme com um regadorzinho só. Você sabe, deixa tudo meio úmido, mas nenhuma planta fica realmente bem cuidada. Mas e se existisse um jeito de acabar com esse caos todo? Pois é, existe. Tem um princípio que é quase uma arma secreta dos grandes analistas, sabe? E ele traz uma clareza impressionante para essa confusão toda. E essa clareza toda, ela começa com essa proporção aqui, 80-20. E olha, quando a gente entende esse conceito, as regras do jogo mudam completamente. Esse é o famoso princípio de Pareto. Trazendo para o nosso mundo, para o e-commerce, o que isso quer dizer? Que na grande maioria das vezes, uns 80% das vendas vêm de, adivinha só, apenas 20% dos produtos. E é aqui que está a grande virada de chave, sabe? Gestão estratégica de verdade não é dar a mesma atenção para todos os produtos. É sobre identificar essa minoria, esses 20% que são de fato os motores do negócio. O foco tem que ser neles. Beleza, vamos avançar um pouco e ver como isso vira um sistema prático de trabalho. A ideia aqui é bem legal. Em vez de pensar nos produtos como uma lista sem fim, vamos pensar neles como se fossem uma equipe, um time de funcionários, onde cada um tem um papel diferente. E essa tabela aqui, ela divide esse time em três categorias bem claras. A curva A, esses são os craques, as estrelas do time, sabe? São os produtos que trazem de 70% a 80% das vendas. A curva B são os promissores, aqueles que têm um bom desempenho, mas que a gente sabe que podem crescer muito mais. E a curva C, bom, esses são os que precisam de uma conversa séria, uma avaliação de desempenho para ontem. Essa frase aqui do analista Rimmel revela a ordem certa das coisas, o passo a passo de um especialista. Primeiro eu cuido da curva A, depois melhoro a curva B e, por fim, decido o destino da curva C. É uma sequência de prioridades que parece simples, mas é extremamente poderosa. Primeiro, a gente protege o que já está dando certo. Depois, otimiza o que tem potencial. E só então a gente vai lidar com o resto. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso, porque, olha, identificar as curvas é só o começo. A mágica de verdade acontece quando a gente começa a agir com base nelas. Vamos começar pela curva A. Pensa assim: esses produtos são o coração do negócio. A estratégia aqui não é ficar inventando moda, é proteger, é blindar. Sabe aquele ditado? Em time que está ganhando não se mexe? Aqui a gente não só não mexe, como a gente fortalece a defesa. E o que isso significa na prática? Vigilância total, 24/7. É monitorar o estoque todo santo dia para não deixar faltar de jeito nenhum. É ficar de olho na conversão, na reputação. Olha, qualquer quedinha nas visitas ou nas vendas desses produtos, isso não é um probleminha, é uma emergência. Tem que agir na hora. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. A curva A é o oxigênio da conta. Se faltar, o negócio todo sufoca. Simples assim. Não é só uma fonte de dinheiro, é a base que sustenta todo o resto. Agora vamos para a curva D. Aqui estão os produtos com um potencial enorme para virarem as próximas estrelas da casa. O foco total aqui é em otimizar e fazer crescer. Pensa neles como a nova geração da curva A que a gente está preparando para brilhar. O trabalho aqui é quase de detetive. O que está segurando esses produtos? Será que é a foto, o título, a descrição? A gente precisa testar. Fazer pequenos ajustes, tipo criar um kit, otimizar uma palavra-chave. Às vezes uma coisinha dessas já dá um salto enorme nas vendas. E quem sabe promove o produto para a curva A. E por fim chegamos na curva C. Geralmente é o maior grupo de produtos, mas é o que menos contribui para as vendas. E aqui mora um perigo, viu? Porque eles podem virar um ralo silencioso de tempo, de dinheiro, de atenção. A palavra-chave aqui é decisão. Tem que tomar uma atitude. Mas calma, isso não quer dizer que eles são lixo, como diz a frase. Pelo contrário, a curva C é um campo de treinamento. É o lugar perfeito para testar coisas novas, uma estratégia de preço diferente, um marketing mais ousado, uma descrição maluca, tudo isso sem arriscar os produtos principais. É o nosso laboratório de baixo risco. Então, as opções são bem variadas.
A gente pode desativar o que não tem mais salvação, otimizar aqueles que mostram um pingo de esperança ou até usar de um jeito mais criativo, tipo um brinde ou parte de um kit. O que importa mesmo é que cada produto da curva C tenha um propósito claro. Ele não pode só existir. Agora, atenção para um detalhe que é crucial. Fazer essa análise uma vez só é como tirar uma foto de um carro de Fórmula 1. A foto é legal, mostra onde ele está naquele segundo, mas não diz nada se ele está acelerando, freando ou indo para a direção certa, né? A verdadeira inteligência, a sacada de mestre, não está na foto do momento. Está na comparação. É quando a gente compara um período com o outro que a gente entende a tendência. É a diferença entre só saber o placar do jogo e entender como o jogo está se desenrolando. Olha que interessante esse exemplo aqui. A comparação deixa tudo muito claro, na hora. O produto da curva A caiu as vendas. Alerta vermelho. Tem que investigar para ontem. O da curva B cresceu. Opa, oportunidade de ouro. Vamos investir mais nele. E o da curva C que caiu mais ainda? Bom, isso só confirma que está na hora de tomar uma decisão sobre ele. Certo. Então, como é que a gente boca tudo isso para rodar na prática hoje mesmo? Como transformar essa teoria toda em ação? É um plano de 4 passos, bem direto, que transforma essa análise em um hábito. Primeiro, gera o relatório. Segundo, classifica os produtos. Terceiro, planeja o que vai fazer com cada grupo. E quarto, que é o mais importante, revisa toda semana. Não é para fazer uma vez e esquecer, viu? É um ciclo, uma melhoria contínua. No final das contas, essa frase resume tudo. O olhar estratégico está nos produtos que de fato sustentam o negócio. A análise ABC não é sobre gerenciar uma lista de itens, é sobre liderar um time de produtos. E aí fica a pergunta para a gente pensar. A gente está agindo como um gerente de tarefas ou como um verdadeiro estrategista?